Olá pessoal, tudo bem? E aí, como vai vocês? Graças a Deus, mais um dia, paz, saúde, vida para todos nós. Que Deus abençoe o seu coração, a sua vida e a sua alma. Estou aqui para responder mais uma pergunta. Olha a pergunta, que pergunta bem pertinente. Pastor, o pastor deve dominar sobre a vida das pessoas? O sacerdote, seja ele evangélico, católico, deve dominar sobre a vida das pessoas? Pastor deve ter esse domínio? O líder religioso deve ter o domínio sobre a vida das pessoas? Olha que pergunta pertinente e que ótima pergunta. A resposta é claro que é não, não. Ninguém deve dominar sobre a vida de ninguém, ninguém. Às vezes as pessoas dominam porque falta, sabe o quê? Falta um pouco de segurança, sabia? Às vezes as pessoas dominam porque a autoestima está baixa, porque ela está insegura, ela está com medo de perder. E isso tanto na vida religiosa quanto na vida amorosa, né? As pessoas que querem estar dominando sempre são pessoas que desejam ter o domínio para se sentir satisfeita. Na verdade, esse desejo de dominar o outro é um desejo de alguém que está inseguro, de alguém que tem uma autoestima baixa, de alguém que acha que vai ser deixado a qualquer momento, então ele tenta exercer o domínio sobre o outro. Mas o pastor, o sacerdote, o líder da sua célula, tal, assim por diante, não deve exercer domínio sobre você. Olha o que diz a palavra do Senhor na primeira carta do apóstolo Pedro, epístola 1 de Pedro 5, versículo 2 e 3. Diz assim, olha, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então tá aí. O pastor deve dominar sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família, o meu líder deve ter domínio sobre mim? Não, ele não deve ter domínio sobre você. É antibíblico o líder que quer ter domínio sobre a vida das pessoas. Né? O pastor deve dominar ou deve melhorar, apacentar o rebanho de Deus que ele está apacentando, tendo cuidando do rebanho, não por força, mas com voluntariedade, e nem por torpe ganância, né? Mas de ânimo pronto. E aí ele é incisivo e claro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Ah, pastor, o senhor fala isso aí, mas isso é impossível, porque se eu for deixar as pessoas à vontade, se eu não exercer domínio sobre as pessoas, essas pessoas, elas não vão ter compromisso com a igreja. Pois é, de fato, o compromisso que elas têm com a igreja, se é resultado do seu domínio sobre elas, de fato elas não nasceram de novo, de fato elas ainda não são ovelhas, tá? Porque as ovelhas, elas seguem sem reclamar, elas seguem calada, ainda que for para o matadouro, elas vão para o matadouro de boca calada. Quando você lê a palavra do Senhor em João, Evangelho de João, capítulo 10, Jesus diz o quê? Jesus disse que o bom pastor, e é evidente que ele está falando dele nesse momento, esse bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele não fica dominando as ovelhas, porque às vezes o domínio é exatamente para que as pessoas supram as minhas necessidades como pastor. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus diz que o pastor deve cuidar da ovelha, né? E aí você continua lendo João capítulo 10, você vai ver o seguinte, você vai ver que o pastor vai à frente das ovelhas. A palavra pastor do grego significa guia, aquele que dirige as suas ovelhas, aquele que vai à frente. E as ovelhas, elas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Elas seguem voluntariamente. Elas reconhecem a voz do seu pastor e o seguem voluntariamente.
Então uma ovelha que não segue a voz do seu pastor, ela não é ovelha deste pastor. Ela pode ser ovelha de um outro pastor, de um outro rebanho, mas não é ovelha do pastor a qual ele tem que exercer domínio para que ela possa obedecê-lo. Essa ovelha, na verdade, nunca foi liberta, porque quem é livre faz a obra de Deus, se encaminha para a igreja por voluntariedade, porque ela olha para o pastor, ela ouve a voz dele, ela o reconhece como seu pastor e ela segue ele livremente, com o coração livre e com a alma lavada. E aí quando você vai para a Bíblia, então estou citando João capítulo 10, 1 de Pedro capítulo 5, e agora eu vou citar para vocês Eclesiastes capítulo 8 e versículo 9, tem um versículo muito supimpa para falar sobre isso. Eclesiastes capítulo 8, versículo 9, diz o Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra: tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. Tempo há em que um homem tem domínio sobre o outro homem para desgraça sua. Ei, você que quer dominar a outra pessoa, você está cavando uma cova para você. Você que quer ter domínio sobre outras pessoas, você está cavando um buraco para a sua destruição. Está aqui, é para a sua desgraça, é para a sua infelicidade, é para a sua frustração, é para a sua dor. A ovelha que é ovelha, ela segue atrás do seu pastor. Não precisa o seu pastor dominá-la, não precisa o seu líder dominá-la. A ovelha que é ovelha, ela faz isso voluntariamente. Então, o pastor, o sacerdote, o líder deve exercer domínio sobre os seus liderados, deve exercer domínio sobre as suas ovelhas. No caso religioso, não deve. Tá? O líder que exerce domínio sobre as pessoas é o líder lá da empresa, que ele tem que impor, ele tem que exercer. Mas na religião, não. Na religião funciona assim. Quer ver? Vou dar uma dica para você. A autoridade conquistada é a autoridade permanente. A autoridade imposta é a autoridade passageira. A pessoa que está com você, porque ela está ali por uma imposição sua, é uma pessoa que precisa de ter um sentimento de escravidão para servir. E o dia em que ela se sentir livre, ela vai fugir de você e vai procurar um outro senhor para escravizá-la. Então o pastor não deve exercer domínio sobre as ovelhas, mas ele deve seguir sendo o exemplo das ovelhas, andando na frente. E aquelas que forem ovelhas que Deus te deu, verdadeiramente elas vão seguir os seus passos, porque a ovelha ouve a voz do seu pastor e segue o seu pastor. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu coração. Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Vai lá, ative o sininho para você receber a notificação de novos vídeos e divulgue o canal. E se você tem uma pergunta e quer uma resposta no âmbito bíblico cristão, é só você colocar a sua pergunta aí nos comentários e certamente eu vou responder a você a sua pergunta. Deus te abençoe, Deus te livre dos dominadores, Deus te dê paz. Tchau, tchau.